Você já imaginou que um dos ingredientes mais comuns da indústria alimentícia e farmacêutica pode ter começado a sua jornada como um osso? A gelatina está presente em doces, sobremesas, cápsulas de remédios e até em produtos cosméticos, mas quase ninguém para pensar de onde ela realmente vem e principalmente como ela é produzida em escala industrial. Por trás daquele pó aparentemente simples existe um processo altamente controlado técnico e surpreendentemente sofisticado. Nada aqui é improvisado. Cada etapa envolve engenharia química, normas sanitárias rigorosas e um aproveitamento inteligente de recursos que de outra forma seriam descartados. No vídeo de hoje, o mundo industrial convida você a entrar em um universo pouco conhecido, o processo completo de produção da gelatina a partir de ossos animais. Vamos acompanhar essa transformação desde a origem da matéria-prima até o momento em que a gelatina assume sua forma final, pronta para ser utilizada em diferentes setores da indústria moderna. Ao longo deste vídeo você vai perceber que a gelatina é muito mais do que um ingrediente comum. Ela é um exemplo claro de como a indústria consegue transformar resíduos em produtos de alto valor, combinando eficiência, ciência e sustentabilidade. E tudo começa com algo que parece simples, mas exige extremo controle, desde o primeiro momento a escolha e o preparo dos ossos que servirão como matéria-prima para toda essa cadeia industrial. A produção da gelatina começa muito antes de qualquer reação química ou equipamento industrial entrar em ação. Tudo se inicia com a origem da matéria-prima, os ossos animais. Diferente do que muitos imaginam, esses ossos não vêm de animais abatidos exclusivamente para esse fim. Eles são subprodutos naturais da indústria frigorífica, principalmente de bovinos e suínos destinados ao consumo de carne. Após o processamento da carne, grandes quantidades de ossos permanecem disponíveis. Em vez de serem descartados, esses materiais entram em uma cadeia industrial altamente organizada, onde cada detalhe é aproveitado. Essa lógica transforma a gelatina em um dos exemplos mais claros de economia circular dentro da indústria moderna, reduzindo desperdícios e agregando valor a resíduos orgânicos. Nem todos os ossos, no entanto, são utilizados da mesma forma. Antes de seguirem para a fábrica de gelatina, eles passam por uma primeira etapa de separação ainda nos frigoríficos. Ossos com maior teor de colágeno são priorizados, pois é essa proteína estrutural que dará origem à gelatina. A qualidade da matéria-prima nessa fase influencia diretamente o rendimento e as características do produto final. Depois da seleção inicial, os ossos são armazenados temporariamente em condições controladas e preparados para o transporte. Essa etapa logística é crítica. Por se tratar de material orgânico, qualquer falha pode resultar em contaminação microbiológica ou degradação da estrutura proteica. Para evitar isso, os ossos são transportados em caminhões fechados, geralmente refrigerados, fabricados em aço inoxidável e projetados para atender às normas sanitárias mais rigorosas. Ao chegar à planta industrial, os ossos não seguem imediatamente para o processamento. Primeiro passam por uma inspeção técnica detalhada. São avaliados aspectos como frescor, odor, presença de impurezas e condições gerais do material. Amostras podem ser coletadas para análises microbiológicas, garantindo que apenas ossos dentro dos padrões sigam adiante no processo. Esse controle rigoroso no início da cadeia é essencial. Na produção industrial de gelatina, qualquer falha nas etapas iniciais pode comprometer todo o processo seguinte. É por isso que antes mesmo da química entrar em cena, a indústria já trabalha com precisão, controle e responsabilidade desde a origem da matéria-prima. Depois de aprovados na inspeção inicial, os ossos seguem para uma das etapas mais importantes do processo, a limpeza profunda e a preparação mecânica. Embora essa fase pareça simples à primeira vista, ela é absolutamente decisiva para uma da qualidade da gelatina que será produzida mais adiante. Os ossos entram primeiro em sistemas de lavagem industrial com jatos de água sob alta pressão. Esse processo remove resíduos de sangue, partículas de carne e gordura superficial e qualquer impureza que ainda esteja aderida à estrutura óssea. A água utilizada passa por sistemas de filtragem e tratamento, garantindo eficiência e controle ambiental dentro da planta. Em seguida, os ossos passam por etapas térmicas suaves, destinadas principalmente à remoção de gorduras remanescentes. A presença excessiva de lipídios pode interferir negativamente nas reações químicas posteriores e comprometer tanto o rendimento quanto a pureza da gelatina final. Por isso, essa etapa é monitorada com extremo cuidado, mantendo temperaturas controladas para não danificar o colágeno presente nos ossos. Após a limpeza, os ossos seguem para a fragmentação mecânica.
Grandes trituradores industriais reduzem os ossos a pedaços menores com tamanhos cuidadosamente padronizados. Essa redução não é feita apenas por conveniência logística. Quanto menores os fragmentos, maior será a área de contato durante os tratamentos químicos que virão a seguir, tornando o processo mais eficiente e uniforme. O controle do tamanho das partículas é essencial. Fragmentos muito grandes dificultam a penetração dos agentes químicos, enquanto partículas excessivamente pequenas podem gerar perdas e dificultar o manuseio industrial. Por isso, peneiras e sistemas de classificação garantem que apenas ossos dentro da faixa ideal avancem para a próxima etapa. Durante todo esse processo, o controle microbiológico permanece ativo. Sensores, amostragens periódicas e ambientes higienizados evitam qualquer risco de contaminação. Aqui a indústria já começa a moldar o sucesso das etapas seguintes, preparando os ossos para aquilo que realmente transformará sua estrutura, a remoção dos minerais e a liberação do colágeno. É a partir desse ponto que a matéria-prima deixa de ser apenas um osso limpo e fragmentado e se torna pronta para entrar no coração químico da produção da gelatina. Com os ossos limpos, fragmentados e preparados, o processo entra agora em sua fase mais delicada e decisiva, a desmineralização. É aqui que a estrutura rígida do osso começa de fato a se transformar, abrindo caminho para a extração do colágeno, que dará origem à gelatina. Os ossos são conduzidos para grandes tanques industriais onde passam por um tratamento químico controlado, geralmente com soluções ácidas diluídas como o ácido clorídrico. O objetivo dessa etapa não é dissolver o osso por completo, mas remover seletivamente os minerais, principalmente cálcio e fósforo, que dão rigidez à estrutura óssea. Esse processo pode durar vários dias e, em alguns casos, até semanas, dependendo do tipo de osso e do resultado desejado. Durante esse período, os minerais são gradualmente eliminados, enquanto a matriz orgânica rica em colágeno permanece intacta. O material resultante deixa de ser um osso duro e se transforma em uma substância muito mais flexível e macia, conhecida industrialmente como osseína. Visualmente, essa mudança é impressionante. O material pode ser dobrado com facilidade, algo impensável antes do tratamento químico. Nada nessa etapa acontece de forma aleatória. O controle do pH, da concentração do ácido, da temperatura e do tempo de exposição é rigoroso. Qualquer variação pode comprometer a estrutura do colágeno, reduzindo o rendimento ou afetando as propriedades funcionais da gelatina final. Por isso, sensores automatizados e análises constantes garantem que o processo avance dentro de parâmetros extremamente precisos. Após a desmineralização, a osseína passa por várias etapas de lavagem com água para remover completamente os resíduos químicos. Essa neutralização é essencial para garantir a segurança do produto e evitar interferências nas fases seguintes. A água utilizada nessas lavagens também é tratada e reutilizada sempre que possível, reforçando o compromisso industrial com eficiência e sustentabilidade. Essa fase representa o verdadeiro ponto de virada do processo. A partir daqui, o material já não é mais um simples resíduo animal. Ele se torna uma base proteica altamente valiosa, pronta para liberar o colágeno que, com o tratamento adequado, será transformado em gelatina. Na próxima etapa, esse colágeno será finalmente extraído, dissolvido e purificado, iniciando a transição definitiva do sólido orgânico para a gelatina em estado líquido. Após a etapa de desmineralização e a completa neutralização química, a osseína está finalmente pronta para o momento mais esperado do processo, a extração do colágeno. É aqui que a transformação se torna definitiva e a base da gelatina começa a surgir de forma clara. A osseína é transferida para tanques de extração, onde é misturada com água e submetida a aquecimento controlado. Esse aumento gradual da temperatura provoca a ruptura das estruturas helicoidais do colágeno, permitindo que ele se dissolva lentamente na água. Diferente de um cozimento comum, essa etapa exige extrema precisão. Temperaturas excessivas podem degradar a proteína, enquanto temperaturas insuficientes reduzem o rendimento da extração. Durante esse processo, o colágeno passa do estado sólido para uma solução líquida rica em proteínas, conhecida como licor de gelatina. Esse líquido ainda contém impurezas naturais, partículas sólidas, microscópicas e variações indesejadas de cor e transparência. Por isso, a extração não é feita de uma única vez. O material pode passar por várias extrações sucessivas, cada uma em condições específicas de temperatura e tempo, garantindo melhor aproveitamento e controle de qualidade.
Após a dissolução do colágeno, o licor de gelatina segue para sistemas de filtração em múltiplas etapas. Filtros mecânicos removem partículas maiores, enquanto sistemas mais refinados eliminam impurezas finas, deixando o líquido cada vez mais claro e homogêneo. Esse processo é fundamental para garantir a transparência e a pureza da gelatina final, características essenciais para aplicações alimentícias e farmacêuticas. Ao final dessa etapa, a gelatina já existe, mas ainda não na forma que o consumidor reconhece. Ela se encontra em estado líquido com alta concentração de água e propriedades funcionais plenamente ativas. A força de gel, a viscosidade e a qualidade dessa solução já são monitoradas nesse ponto, pois elas definirão o tipo de gelatina que será produzido mais adiante. A partir daqui, o desafio industrial deixa de ser químico e passa a ser físico, remover a água de maneira eficiente sem perder as características que tornam a gelatina tão versátil. É esse desafio que será enfrentado na próxima fase do processo. Com a gelatina já extraída e purificada em estado líquido, o processo industrial entra agora em uma fase essencialmente física, a remoção controlada da água. Embora pareça uma etapa simples, é exatamente aqui que muitas das propriedades finais da gelatina são definidas. O primeiro passo é a concentração. A solução líquida de gelatina é encaminhada para sistemas de evaporação onde parte da água é removida sob temperaturas cuidadosamente controladas. Esse processo aumenta a concentração proteica sem comprometer a estrutura molecular da gelatina. O resultado é um líquido mais espesso com características ideais para as etapas seguintes. Em seguida, a gelatina concentrada passa pelo processo de secagem. Dependendo da aplicação final desejada, diferentes tecnologias podem ser utilizadas. Em muitas indústrias, a secagem ocorre por meio de secadores de tambor nos quais a gelatina forma uma película fina sobre superfícies aquecidas, solidificando-se rapidamente. Em outras, utiliza-se a secagem por spray que transforma o líquido em partículas finas ao entrar em contato com ar quente. Independentemente do método, o objetivo é sempre o mesmo: remover a umidade de forma rápida e uniforme, preservando a capacidade de gelificação, a solubilidade e a transparência do produto. Qualquer variação inadequada nessa fase pode resultar em uma gelatina quebradiça opaca ou com baixo desempenho funcional. Após a secagem, a gelatina sólida é resfriada e segue para a moagem. Moinhos industriais reduzem o material a grânulos ou pó de acordo com as especificações do produto. O tamanho das partículas influencia diretamente a velocidade de dissolução e a aplicação industrial da gelatina, seja em alimentos, cápsulas farmacêuticas ou produtos cosméticos. Neste ponto do processo, a gelatina já se apresenta de forma muito semelhante àquela que encontramos no mercado. No entanto, antes de ser liberada para uso comercial, ela ainda precisa passar por uma etapa final de classificação e controle rigoroso de qualidade, garantindo que cada lote atenda exatamente aos padrões exigidos. Depois de seca e moída, a gelatina entra em uma das últimas etapas antes de chegar ao mercado: a classificação e o controle rigoroso de qualidade. Mesmo após todo o processo químico e físico, a indústria ainda não considera o produto finalizado sem uma verificação minuciosa de suas propriedades. A gelatina passa por sistemas de peneiramento e classificação que separam as partículas de acordo com o tamanho e a uniformidade. Essa padronização é essencial, pois diferentes aplicações exigem características específicas. Gelatinas destinadas à indústria alimentícia, por exemplo, precisam apresentar dissolução rápida e textura consistente, enquanto aquelas utilizadas na indústria farmacêutica exigem precisão ainda maior. Um dos principais parâmetros analisados nesta fase é o índice Bloom, que mede a força de gelificação. Esse valor indica o quanto a gelatina é capaz de formar um gel firme após a hidratação e o resfriamento. Quanto maior o índice Bloom, mais forte e estruturado será o gel. Esse dado define exatamente para qual aplicação cada lote será direcionado. Além disso, são realizados testes de umidade, transparência, corrodor e pureza microbiológica. Pequenas variações nesses parâmetros podem comprometer o desempenho do produto final ou até inviabilizar seu uso em determinados setores. Por isso, amostras são coletadas regularmente e analisadas em laboratórios internos, garantindo total rastreabilidade e segurança. Somente após a aprovação em todos esses testes, a gelatina
gelatina é liberada para a etapa de embalagem. O produto é acondicionado em embalagens industriais seladas protegidas contra umidade e contaminação externa. Cada lote recebe identificação completa, permitindo que sua origem e histórico de produção sejam facilmente rastreados. Com isso, a gelatina está pronta para deixar a fábrica e seguir para diferentes segmentos da indústria, levando consigo todo o cuidado, a tecnologia e o controle envolvidos em sua produção. Ao longo deste vídeo, acompanhamos uma transformação que raramente é vista fora do ambiente industrial. O que começou como um resíduo da indústria frigorífica passou por uma sequência rigorosa de etapas químicas, físicas e técnicas até se tornar um produto de alto valor presente em alimentos, medicamentos e inúmeros produtos do nosso dia a dia. A produção da gelatina a partir de ossos mostra com clareza como a indústria moderna funciona, longe dos rótulos e das prateleiras. Nada aqui é simples, cada decisão, cada controle de temperatura, cada análise de qualidade existe para garantir desempenho, segurança e padronização em escala global. É a combinação entre ciência, engenharia e responsabilidade industrial que torna esse processo possível. Mais do que um ingrediente, a gelatina representa eficiência e aproveitamento inteligente de recursos, um exemplo claro de como a indústria consegue reduzir desperdícios e, ao mesmo tempo, criar soluções funcionais para diferentes setores. Quando observamos esse processo por completo, fica evidente que por trás de produtos comuns existem cadeias produtivas extremamente complexas e bem estruturadas. É exatamente esse tipo de jornada que o mundo industrial busca revelar, mostrar o que acontece dentro das fábricas, explicar os processos que movem a indústria e transformar conhecimento técnico em algo acessível e interessante para todos. Se você gostou de conhecer o processo de produção da gelatina, deixe seu like e inscreva-se no canal Mundo Industrial e ative o sino para não perder os próximos vídeos. E diga nos comentários qual outro processo industrial você gostaria de ver por aqui. Até o próximo vídeo.